Fala galera do Surf TV, tô aqui assistindo a etapa de Bells, altas ondas, né? E dei um pausezinho, né, para comentar sobre um vídeo que está sendo bastante polêmico, principalmente aí nos grupos, né, de hábitos de surf em relação à bateria do round 32 do veterano Jorge Smith contra o estreante, né, Jackson Baker. Para nos situarmos, né, ao final da bateria, aproximadamente 3 minutos para acabar, o Jorge Smith com a prioridade 1, mais outside, né, no point break de Bells, e o Jackson Baker um pouco mais embaixo, com a segunda prioridade. O Jorge precisando de 9.10 nessa bateria. E os dois ali em um certo momento teve uma remada, né, quase que um atleta colide com o outro, e acabou que nessa situação a WSL analisou ali, né, tem que ser uma análise muito rápida, né, difícil, e acabou não dando nenhuma interferência. E eu vejo nos grupos um falando que a interferência do Jorge, outros do Jackson, que foi uma atitude antidesportiva, mas enfim, nada como a regra, né, para definir isso, é onde temos que nos embasar. Eu fui buscar os pontos mais importantes, né, sobre as penalidades e as prioridades e interferências, e vi que procurando aonde se embasar o que não seria interferência, eu não achei. No meu ponto de vista, ou foi interferência para o Jorge, ou foi interferência para o Jackson. O que aconteceu foi o seguinte: quem achou, as pessoas que olharam aquela situação e acharam, né, que o Jorge Smith deu um check com uma pequena remada e nessa remada ele perderia a prioridade, dando a prioridade para o Jackson Baker, teria que ter dado a interferência para o Jorge. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem a prioridade 1, rema na onda, não vai nessa onda e depois resolve ir nela, quando ele parou e desistiu, ele perderia a prioridade. A prioridade passaria para o oponente, que era o Jackson Baker. Então o Jackson Baker, ao tentar entrar na onda, viu, numa fração de segundos, né? Viu o Jorge querendo entrar na onda e freando a prancha, ele também abortou a missão. Então, quem teve essa análise teria que ter dado a interferência para o Jorge Smith, que perderia a prioridade automaticamente passaria para o Jackson, e o Jackson não entrou porque foi atrapalhado pelo Jorge ali no risco de ser atropelado. Mas eu falei, cara, se não der, também não foi isso, porque eu fui analisar friamente isso e olhar a onda em câmera lenta, em vários ângulos que tem na internet. O Jorge Smith está o tempo inteiro remando para o outside. Ele faz o check na onda, é um direito dele fazer um check, como qualquer atleta com a prioridade ou não, né? Ele faz o check sem fazer a menção de querer entrar, até porque ele vai passando a onda. Bells é uma onda larga, é uma onda que o lip demora a quebrar, segura um tempo. Ele, numa fração de segundos, vê o Jack Robinson embaixo deles, se aproveitando da oportunidade, querendo entrar na onda. Ele, com o livro de regras debaixo do braço e no direito do item, que já do parágrafo que eu vou comentar, ele vira a prancha e tenta entrar nessa onda. O que acontece? Eu me atentei ao item que fala que o surfista com a prioridade 1 tem um direito incondicional de surfar esta onda sem ser atrapalhado pelo seu oponente. Surfar e remar também. Naquela situação, e a partir dessa regra tem as nuances, as outras regras que ele pode vir a perder a prioridade. Mas nessa situação, o que ele levou em consideração foi isso, que ele tinha um direito incondicional. Ele não fez um check remando e desistiu e perdeu a prioridade. Ele fez um check olhando para a condição da onda, passando esta onda, parou no lip dela. O Jack Robinson, para mim, foi inexperiente. Ficou o tempo inteiro muito próximo, embaixo do Jorge Smith, numa posição muito perigosa para quem tem a segunda prioridade. Ao perceber que o Jorge iria abandonar a onda, passar para trás, ele nem quis olhar mais. Ele virou para a beira e começou a remar. Nessa fração de segundos, o Jorge apontou a prancha para a beira da praia e teve a intenção de surfar essa onda, de entrar nessa onda. Se a intenção dele era ir para cima e com a direito da regra ganhar, né, fazer com que o oponente cometesse uma interferência, era direito dele, estava na regra, porque ele tinha um direito incondicional de entrar na onda. Se ele quisesse, além da interferência, surfar também esta onda, era direito dele, porque ele tinha a prioridade 1 e o direito incondicional. Então, na minha opinião, foi interferência do Jack Robinson, porque em nenhum momento eu vi uma remada assintosa do Jorge, eu não vi ele com o bico apontado para a beira buscando, ele apenas subindo para essa onda e fazendo um check sem remar, apenas observando, que é natural, é normal, os atletas têm que fazer um check se vale a pena ou não entrar nessa onda. Ele não fez nenhuma menção, mas como a onda de Bells é larga, ele virou a prancha e resolveu entrar nela. E não é uma atitude antidesportiva, é o uso da regra.
Ele tem o direito de, que a regra permite, está escrito. Se ele não tivesse seguindo a regra, tudo bem, mas ele seguiu a regra. A intenção também tem, mas a intenção é uma ação construída, ocasionada pelo sujeito. O sujeito era o Jorge. E a intenção permitia ele, com o direito da regra, remar para cima do oponente e ocasionar uma interferência do outro de bloqueio ali, porque ele tinha um, como também surfar aquela onda que tinha total potencial, estava aberta. Então, para mim, na minha opinião, foi interferência do Jackson Baker. O Jorge, não sei o técnico dele se tinha o conhecimento dessa regra, né, cara? É importante esse conhecimento para que possa fazer o teu registro lá, né? A ocorrência. E da mesma forma, quem falou que foi atitude antidesportiva, se fosse uma atitude antidesportiva agressiva, com certeza o Jorge teria tomado as devidas punições, que o livro de regra também tem itens que falam dessas punições para atitude antidesportiva. Então, a meu ver, um erro no julgamento, que era a interferência do Jackson Baker, e também um erro do Jorge em não se atentar a esse item da regra e reivindicar. Até pode estar ocorrendo alguma coisa lá nos bastidores que eu não tenho acesso, mas, na minha opinião, foi interferência do Jackson Baker e foi mal analisado pelos juízes nessa situação. Ainda bem que não foi um brasileiro. Aquele abraço. Valeu!